Hoje nós vamos ter mais um episódio da nossa série de 2026, A Jornada do Peregrino. E eu gostaria que você pudesse manter sua Bíblia aberta comigo no Evangelho de Marcos, no capítulo 8, verso 34. Evangelho de Marcos, capítulo 8, verso 34. Se você está nos visitando hoje aqui, eu quero te dar um mínimo de contexto para você saber o que está rolando aqui na nossa comunidade esse ano. Nós estamos caminhando no tema A Jornada do Peregrino. Nós estamos inspirados pelo clássico de John Bunyan, O Peregrino. O título original da obra de Bunyan é O Progresso do Peregrino. E ele é simplesmente o livro cristão mais lido de todos os tempos. Então esse ano nós também estamos caminhando com o nosso peregrino. O nome dele é Daniel Petrucci. Ele nasce numa cidade do interior, ele vem para São José dos Campos para ganhar a vida aqui, para provar a si mesmo, para se tornar alguém. E até agora na nossa história, nesses 22 episódios que antecederam o episódio de hoje, ele de fato consegue atingir isso daí. Se você veio acompanhando a série junto conosco, o desenvolvimento da personagem, você sabe que a essa altura, Daniel e Clara estão vivendo o melhor momento da família, casamento estabilizado, 2 filhos com saúde, uma casa linda no Parque Una, a empresa prosperando, um momento assim de auge na carreira, na empresa do Daniel, mas paradoxalmente nesse momento de clímax de sucesso, ele vive um quadro agudo de depressão. No episódio anterior, depois de ficar alguns dias trancados dentro do quarto, enfim, lutando com momentos de síndrome do pânico e um quadro muito severo, ele é convencido pelos filhos e pela esposa a ir até um psiquiatra. O Fernando, psiquiatra cristão que compartilha um pouco da sua fé e direciona Daniel Petrucci para a terapia. Se você conhece bem Daniel Petrucci, você sabe que foi muito difícil a esposa empurrá-lo para um cuidado terapêutico. Afinal de contas, ele é aquele tipo de cara que venceu na vida sozinho, que lutou contra tudo e todos e que, portanto, não precisa de ajuda. Mas agora ele sabe que ele precisa de ajuda. E ele aceita a ajuda. Então Daniel, embora tenha relutado em princípio, decidiu que precisava ser corajoso por si mesmo, por sua família. E a Clara conseguiu a indicação de uma ótima psicóloga clínica que tinha muita experiência cuidando de pessoas com um quadro depressivo semelhante ao de Daniel. Mas, além de tudo, Ana Helena não era só uma profissional muito competente e respeitada, mas Clara buscou uma pessoa que fosse profundamente comprometida com a fé cristã. Porque a esposa de Daniel entendia que parte dos dilemas do seu marido não era apenas de ordem psicológica ou psiquiátrica, mas eram de fundo espiritual, e, portanto, esse é um critério. Ana Helena é uma mulher profundamente sensível às dimensões mais profundas da alma humana, e nesses termos, Clara levou Daniel então para a primeira sessão. Daniel entrou na sala nervoso, afinal de contas, alguém que nunca esteve num ambiente terapêutico, o ambiente ele pode ser em princípio ameaçador. Daniel entrou na sala, eles estavam ali fazendo aqueles primeiros protocolos de apresentação, mas apesar de Ana Helena ter uma postura muito profissional e madura, ela também tinha um sorriso muito simpático e caloroso, e isso fez com que Daniel se sentisse um pouco mais à vontade. Depois de algumas apresentações, a doutora Ana Helena fez uma breve pausa, olhou para o Daniel e disse: olha, Daniel, eu imagino que deva ser muito difícil para você estar aqui. Sua esposa compartilhou comigo que você nunca esteve antes nesse contexto de um cuidado terapêutico, mas eu queria fazer uma pergunta só para a gente começar a nossa conversa hoje, que é: Daniel, o que é que te traz aqui? Olha, Ana, esse talvez seja o grande problema. Eu estou num quadro depressivo, mas o que me realmente angustia é que eu não tenho motivo para estar assim, porque a minha vida é hoje tudo que eu sonhei, mas mesmo assim, o que eu sinto todos os dias é que eu sou confrontado por um vazio que parece que vai me engolir vivo. Então, se eu pudesse dizer por que eu estou aqui, eu acho que é por causa desse vazio. Ana Helena responde assim: entendo, Daniel.
Você vem sentindo esse vazio há muito tempo, Daniel? Há quanto tempo você vem tendo essa sensação? E nesse momento, quebrando alguns protocolos muito óbvios, Daniel simplesmente descarta a pergunta que foi feita pelo profissional, olha direto nos olhos dela e diz assim: você já cuidou de alguém assim? Alguém como eu? Alguém que tem tudo, mas sente que não tem nada? Você já cuidou de alguém assim como eu? Como assim, Daniel? O que você quer dizer com isso? Bom, eu falei sobre isso com o Fernando. Depois de tudo que eu fiz, depois de tudo que eu lutei para conseguir e para ter, tudo parece vazio e sem sentido. Eu tentei de tudo para fazer com que essa sensação fosse embora. Trabalhar mais, ganhar mais, viajar com a minha família e nada deu certo. Me diz uma coisa, doutora, a sua psicologia explica isso? E é lógico que Ana Helena sentiu aquele tom um pouco ácido, áspero na fala do Daniel, e ela já começava a entender um pouco quem é que estava ali diante dela. Aquele sujeito muito duro, aquele sujeito muito assertivo, um típico cidadão do Aquários. E então Ana Helena respondeu essa provocação com muita elegância, dizendo o seguinte: olha, Daniel, nós não vamos tentar resolver a sua vida inteira hoje. Nós vamos fazer duas coisas hoje. Primeiro, eu quero que você saiba que esse lugar é um lugar de acolhimento e que você não precisa fazer esse caminho sozinho. Mas, ao mesmo tempo, nós precisamos começar a entender que o mais importante não é tanto as respostas, Daniel. As respostas certas. Mas o que é muito importante, Daniel, é fazer as perguntas certas. Então, tudo bem, doutora. Então, eu não sei as perguntas certas. Então, me diz, doutora, qual é a pergunta certa, então? Se você sabe, me diga, qual é a pergunta certa? Ana Helena respirou fundo, soltou um breve sorriso e respondeu assim: bom, Daniel, uma pergunta possível pode ser essa daqui, ó. Se você tem tudo que deveria para te fazer feliz, e você não está feliz, então o que é que isso revela sobre você mesmo, sobre a sua história e sobre a vida de maneira geral? Quando ela falou isso, essa breve provocação, alguma coisa acendeu na cabeça de Daniel, porque em todo esse tempo ele só queria que a depressão fosse embora. Ele só queria sair daquele quadro, ele só queria voltar a ser o Daniel de sempre. Mas ele nunca ponderou que pudesse haver uma pedagogia ali. Ele nunca ponderou que pudesse haver algo a ser aprendido ali. Daniel nunca tinha olhado para esse momento de sofrimento como uma lição, ou um aprendizado, ou alguma coisa que viesse a elevá-lo. Era só uma coisa a ser vencida e evitada. Bom, eu não sei. Eu acho que o que eu aprendo sobre isso é que se eu tenho tudo para ser feliz e eu não estou feliz, então talvez a felicidade não exista, nem para mim, nem para ninguém. O que você acha, doutora? Você acha que a felicidade existe? Você acha que é possível ser feliz? E era uma nova provocação. E ela respondeu muito tecnicamente, dizendo assim: Daniel, olha, esse processo aqui, ele não é sobre o que eu acho. Ele é sobre você, Daniel. Doutora, eu estou sendo honesto com você. Você não vai ser honesta comigo? Eu duvido que você não tenha uma opinião sobre isso. Você acha, sim ou não, que você e eu, que existe felicidade? O que você acha? É uma pergunta simples, só responde. E então, Ana Helena viu naquele olhar muito agudo de Daniel e naquela atitude uma quantidade, na verdade, de desespero e um pedido de ajuda, e ela sentiu uma compaixão por ele naquele momento, e uma intuição, um discernimento espiritual de que ela deveria dar um passo, que no contexto que ela estava era um passo muito arriscado, mas ela decidiu dar a si mesma e disse assim: Daniel, eu só poderia responder essa pergunta sua se eu pudesse falar um pouco da minha fé. Eu não consigo responder a sua pergunta sem falar da minha fé. E ele prontamente respondeu: isso não é um problema para mim, pode falar do que você quiser. E ela respondeu: tudo bem, Daniel. Daniel, eu acredito que a felicidade existe. Eu acredito que a felicidade existe. Eu só, na minha crença, no meu jeito de acreditar, na minha fé, a felicidade ela não está onde todo mundo acha que a felicidade está. Como assim, doutora? Isso parece papo furado, doutora. Como assim?
Daniel, na minha crença, no meu jeito de crer, a felicidade não está aonde as pessoas geralmente pensam que vão encontrá-la. Quem quiser salvar a sua vida, a perderá. Mas quem perder a sua vida, a encontrará. E aquela frase parece ter simplesmente alvejado Daniel no peito. Parece que aquela frase simplesmente apareceu com letras garrafais e em negrito diante dele. Como assim, doutora? Que papo é esse de perder a vida? Você está citando alguém? Isso é algum filósofo? O que é isso que você está falando agora? E ela disse, não, Daniel, é um ensinamento de Jesus. Esse é um dos maiores ensinamentos de Jesus. Posso ler o trecho completo para você, Daniel? E ele disse sim. E ela leu basicamente o que está aqui diante de nós. Evangelho de Marcos, capítulo 8, versículo 34. Então ele chamou a multidão e os discípulos e disse, se alguém quiser acompanhar-me, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. Pois quem quiser salvar a sua vida, a perderá. Mas quem perder a sua vida por minha causa e pelo Evangelho, a salvará. Pois que adianta o homem ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma? Ou o que o homem poderia dar em troca de sua alma? Essa frase simplesmente atropelou Daniel. O que adianta o homem ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma? Naquele exato momento, Daniel já não conseguia falar mais nada, ele estava no meio de uma crise de choro. Ana Helena percebeu que aquelas palavras haviam fisgado Daniel, e ela perguntou se alguma coisa na leitura o havia incomodado, se havia alguma coisa naquela leitura que havia, não sei, mexido com ele, e ele não conseguia falar. Mas depois de alguns instantes, ela insistiu e perguntou, Daniel, você está bem? Você tem alguma coisa para falar? E Daniel disse assim, ganhar o mundo, perder a alma, é isso que aconteceu comigo. Ana Helena, eu quero fazer isso direito e por isso eu vou te contar a verdade, uma verdade que eu não contei para ninguém, nem para minha esposa. Há 5 dias atrás, eu já estava trancado no meu quarto há muitos e muitos dias. E eu havia decidido, naquele processo, eu havia decidido tirar a minha própria vida. Quando a minha esposa saiu de casa num domingo, eu coloquei um tênis e eu ia sair pela porta do quarto e eu já tinha um lugar para onde eu ia dirigir e de lá eu ia me jogar e eu ia morrer. Mas quando eu botei a mão na maçaneta e eu abri a porta, eu encontrei os meus 2 filhos ajoelhados na frente da minha porta, orando por mim. E ver aquilo foi como se simplesmente eu tivesse os pés colocados de novo no chão. Eu abracei os meus filhos e disse comigo, meu Deus, o que é que eu estou fazendo? Abracei os meus filhos na cama, chorei com eles. E então pela primeira vez, desde que eu me lembre, na minha vida adulta, eu tentei falar com Deus. Eu disse, Deus, se você existe, então me ajude. Pelo amor de Deus, me ajude. Ana Helena permaneceu em silêncio por alguns instantes. Não de constrangimento, mas em respeito. Ela não desviou os olhos e disse para Daniel, Daniel, muito obrigado por confiar isso a mim. E muito obrigado pela coragem de vir aqui e colocar a sua história. Eu quero dizer que nós vamos cuidar disso com toda a seriedade que o seu quadro merece. Mas antes de qualquer coisa, eu quero que você escute. Naquele momento você estava sofrendo. E pessoas em sofrimento muitas vezes perdem a perspectiva e perdem a esperança. Mas isso não torna você fraco, Daniel. Isso faz de você alguém que precisa de cuidado. Daniel abaixou os olhos e não conseguia mais conter o choro. Mas eu também quero te dizer outra coisa, Daniel. E Ana Helena disse isso com um tom de voz muito firme, muito sereno. Daniel, eu não falo isso para todos os clientes, para todos os pacientes que aparecem aqui, mas eu vou falar com você porque alguma coisa me impele a falar com você. Daniel, dá para ver que você é um homem trabalhador, uma pessoa boa, um cara correto.
E eu quero te dizer, Daniel, que você sente que a vida não tem mais sentido porque você chegou no fim de uma estrada. É como se a estrada tivesse acabado diante de você, e você então sente que não tem mais jeito, que não tem mais solução. Mas Daniel, o fato dessa estrada ter terminado não significa que você não possa buscar uma nova jornada, que você não possa buscar um novo caminho, que você não possa buscar uma nova direção. Mas, Ana Helena, que novo caminho e que nova direção, e como seria isso? E ela disse: comece por essas palavras que fisgaram você. Aquele que quiser ganhar a própria vida, a perderá. Mas aquele que perder a sua vida, a salvará. Aquela hora terapêutica passou muito rápido. Daniel saiu do consultório com a cabeça simplesmente fervendo de ideias. Quando ele saiu, silencioso, Clara não sabia se tinha sido bom ou ruim. Eles entraram no carro e Clara perguntou assim: foi tudo bem lá com a doutora? E como todo homem monossilábico, Daniel respondeu o quê? Sim. E você gostou da consulta? E o que ele disse? Sim. E tá tudo bem, Daniel? E o que ele respondeu? Bem. E eles chegaram em casa. Daniel saiu do carro com uma passada muito comprimida e assertiva, entrou em casa, foi direto para o escritório e fechou a porta. Clara deixou que ele estivesse lá. E lá ele abriu um computador, 3 telas, e ele estava determinado a entender o que significava essa frase de Jesus, uma frase que ele nunca tinha ouvido antes, ou não se lembrava de ter ouvido: aquele que perder a sua vida, a salvará. E Daniel começou lendo o texto de Marcos, aonde ele sabia que estava a passagem, porque a inteligência artificial tinha lhe dito. Você sabe que Daniel é um cara tecnológico e descolado, e é lógico que ele não vai fazer uma aventura teológica assim, sem o auxílio de uma inteligência artificial. Ele descobriu que o texto estava no Evangelho de Marcos, e então ele descobriu que ele leria o contexto, e ele leu o contexto, e ele leu o contexto anterior ao texto, e o contexto depois do texto, e ele começou a descobrir algumas coisas. Ele começou a descobrir que nesse preciso momento do ministério de Jesus, uma coisa diferente acontece. Porque Jesus, que está caminhando com os discípulos já há algum tempo, ele vira-se para os discípulos e perguntam assim: quem a multidão fala que eu sou? Como se Jesus estivesse fazendo ali uma breve pesquisa de campo, dizendo assim: quem a multidão diz que eu sou? E os discípulos responderam: alguns dizem que você é João Batista, outros dizem que você é um profeta. E eles foram nomeando as percepções que a multidão tinha sobre Jesus. Mas então Jesus basicamente muda o alvo da pergunta e diz: e vocês? Quem vocês que andam comigo, quem vocês dizem que eu sou? Nesse instante, Pedro faz a famosíssima confissão messiânica. Ele diz: Jesus, nós sabemos que você é o Cristo, nós sabemos que você é o Messias. Então, a partir daquele momento, Jesus começa a pregar sobre o fato de que tipo de Messias ele era. Não o Messias político, militar, que haveria de restaurar os tempos áureos a Israel, mas o Messias sofredor sobre o qual escreveu Isaías. E ele começa a dizer que ele haverá de ser crucificado e de que ressuscitará ao 3º dia. Então Pedro pega no cotovelo de Jesus, leva Jesus até um canto e fala assim: ô Jesus, deixa eu te falar, para de falar esse negócio aí de morte, para de falar esse negócio de cruz. Jesus, isso não está sendo legal para o nosso marketing. A gente já perdeu 10 mil seguidores no nosso perfil já. Você fica gravando esses reels sobre cruz, fazendo esses posts sobre morte. Jesus, não está legal isso, está derrubando a empresa, Jesus. Está acabando com o nosso marketing. Você já viu que tem menos gente atrás da gente nesses dias? Jesus, para com isso. O texto diz que Jesus voltou, se olhou para Pedro e disse o quê? Arreda-te de mim, Satanás, porque você não conhece e não entende as coisas de Deus. Jesus teve um discernimento que naquela hora precisa.
O mesmo homem que havia feito a confissão messiânica estava sendo o instrumento de uma tentação diabólica. Era Satanás que estava falando na boca de Pedro. E então Jesus volta-se para a multidão e diz o seguinte: não tem outro jeito. Quem quiser me seguir e ser meu discípulo, vai ter de negar a si mesmo, vai ter de tomar a cruz, e então pode seguir-me. Mas eu digo uma coisa: aquele que tentar salvar a sua vida, a perderá. Mas aquele que perder a vida por amor de mim e do Evangelho, esse a encontrará. Walter Wessel, comentando esse texto, diz que negar a si mesmo aqui não significa desprezar a própria existência, nem a própria vida, nem abandonar a própria personalidade, mas deixar de viver como se o eu fosse o centro de tudo. O discípulo de Jesus é aquele que renuncia à autossuficiência, aquele que abre mão de dirigir a vida a partir dos próprios desejos e reorganiza a sua vida para seguir a Jesus. O discípulo de Jesus não faz o seu próprio caminho, não cria a sua própria realidade, ele segue o Mestre. Ele renuncia, ele sacrifica. O verbo renunciar aqui é um verbo muito forte, que significa negar, renunciar, abrir mão, abnegar mesmo, significa abrir mão do eu, abrir mão do ego. Quando D.A. Carson comenta esse texto, ele diz que Jesus está nos convocando, a todos nós, a uma espécie de uma morte simbólica do ego, aonde é impossível ser discípulo de Jesus, a não ser que o ego seja mortificado. Nós devemos negar a nós mesmos, uma morte simbólica do ego, tomar a cruz, que é o instrumento que mortifica o ego, e então seguir obediente após Jesus. Jesus não está indo para a vitória, ele não está indo para o trono, ele está indo para a cruz. E todo aquele que quiser seguir a Jesus, vai ter de fazer o mesmo trajeto e o mesmo caminho. Enquanto o Daniel Petrucci está vasculhando o texto, ele começa na tarde de um dia, vai adentrando a noite e vai se aproximando da meia-noite. Ele já havia lido o texto, todo o contexto e todo o Evangelho de Marcos. E agora ele procura compreender o que significa esse chamado de Jesus para negar a si mesmo e para perder a sua própria vida. E então ele se depara com um comentário de John Stott. Um comentário de John Stott muito interessante, porque John Stott faz um dos comentários mais cirúrgicos que eu já li sobre esse versículo 35. No versículo 35, a palavra vida acontece 2 vezes. Quem quiser salvar a sua vida, quem perder a sua vida. Existia uma palavra que seria usada naturalmente para falar sobre vida no grego, que é a palavra zoe, que significa vida mesmo, vida viva, ser vivo. Mas Jesus não usa a palavra zoe, ele usa uma outra palavra que você conhece, a palavra psique. O que significa a palavra psique? Ela significa alma, ela significa personalidade, ela significa ego, ela significa eu mesmo. Jesus está dizendo assim: quem quiser salvar a sua psique, a perderá. Mas aquele que negar e crucificar a sua psique, então a encontrará. O próprio John Stott faz uma paráfrase desse versículo assim: se você insistir em agarrar-se a si mesmo, e se recusar a abrir mão de si mesmo, e determinar a viver por si mesmo, você se perderá. Esse é um caminho de morte, não um caminho de vida. Mas se você estiver disposto a perder-se, a entregar-se em amor ao serviço do Evangelho, então no momento do completo abandono, quando pensar que perdeu tudo, os milagres acontecerão, e você encontrará a si mesmo. Aquilo simplesmente iluminou a cabeça de Daniel. E ele, que há várias semanas dizia que não sabia porque estava infeliz, agora tinha diante de si alguma coisa que estruturava a sua depressão e o ajudava a ver que o tempo todo ele não estava procurando apenas ser bem-sucedido, bom trabalhador, uma pessoa com dinheiro, uma pessoa de status. Ele não estava buscando apenas essas coisas, ele estava buscando a si mesmo, ele estava buscando validar a si mesmo, uma autoconfirmação, uma autovalidação, estava tentando descobrir a sua identidade, o seu valor, quem ele era, qual o seu lugar no mundo. Ele estava tentando descobrir a sua psique.
Ele estava tentando validar a si mesmo. E quando ele leu John Stott, ele simplesmente soube que aquele problema que parecia agora, antes anuviado, agora estava claro diante dos seus próprios olhos. O Evangelho faz uma afirmação absolutamente radical. Só existe vida verdadeira, só existe vida cheia de sentido, só existe vida de verdade no caminho do seguimento de Jesus. Mas, para encontrar essa vida, é preciso estar disposto a perder, a renunciar, a sacrificar. Daniel Petrucci entrou madrugada adentro, lendo o texto, o contexto, o Evangelho de Marcos e tudo o que ele foi encontrando pelo caminho. E essa ideia de uma morte simbólica do ego simplesmente fisgou Daniel. E ele então fez um prompt na IA, ele disse assim: me indique um bom capítulo para ler sobre esse tema aqui. E a IA realmente acertou e indicou um bom capítulo para ele. Indicou o capítulo As Novas Criaturas, o último capítulo de Cristianismo Puro e Simples, a obra mais famosa de C.S. Lewis. E basicamente nesse capítulo, C.S. Lewis fala sobre como serão as novas criaturas após a redenção de todas as coisas, mas no bojo desse capítulo, C.S. Lewis coloca alguns textos que são profundamente pessoais, que parecem notas tiradas de um journal espiritual. Ele diz o seguinte: tornar-se um novo ser humano significa perder o que agora chamamos de nós mesmos. Temos de sair de nós mesmos e entrar em Cristo. Quanto mais abrirmos mão de nós mesmos e deixarmos Cristo assumir o controle, mais verdadeiramente nos tornamos nós mesmos. Nesse sentido, nosso eu verdadeiro está esperando completamente nele. E só quando me volto para Cristo, só quando abro mão de mim mesmo para entregar-me a Ele, é que começo a ter uma personalidade realmente minha. Mas é preciso que haja uma entrega real do seu eu. Você deve jogá-lo fora, por assim dizer, às cegas. Cristo de fato vai lhe dar uma perspectiva, uma personalidade real, mas você precisa ir ao encontro dele para isso. Enquanto você estiver preocupado com a sua própria personalidade, você jamais caminhará na direção dele. O primeiro passo é tentar esquecer tudo sobre o seu próprio eu, pois o seu eu verdadeiro não emergirá enquanto você estiver procurando por ele. Emergirá quando você estiver procurando por Cristo. Daniel Petrucci leu essas linhas. Reclinou-se na cadeira. E ele estava simplesmente estupefato. Como é que um texto bíblico tão antigo, e como é que autores que ele nunca havia lido, podiam decodificar tão bem a busca dele por sucesso, por dinheiro, por poder e por riqueza. Porque ele não estava buscando propriamente essas coisas. Ele estava buscando uma identidade, um propósito, um senso de valor e um sentido para viver. E então ele foi pesquisar sobre a biografia de C.S. Lewis. E ele leu sobre a conversão de C.S. Lewis. Existe um paralelo tão interessante aqui entre a vida de Daniel Petrucci e C.S. Lewis, porque C.S. Lewis também era um sujeito muito inteligente, uma criança simplesmente fora da curva, que teve uma infância muito difícil. Seu pai era irlandês, sua mãe morreu de câncer quando ele tinha 10 anos e ele foi jogado num pensionato de tempo integral. Lá ele sofreu não só o luto não formulado da mãe, mas a ausência parental, a ausência do seu pai. Mas ele cresceu amando os livros, apaixonado pelos livros, e ele tinha uma memória absolutamente prodigiosa. Ele tinha um sonho, ser professor de Oxford, e ele conseguiu isso. Depois de algumas portas fechadas, ele tornou-se professor de Oxford, tornou-se famoso pela sua erudição e tornou-se relativamente abastado para a sua condição de professor num dos centros acadêmicos mais prestigiados do mundo. No entanto, ele se lembra em determinado momento da sua autobiografia que mesmo quando tudo estava certo na sua vida e quando ele estava no melhor momento da sua vida, havia um sentimento latente de vazio. Lembre-se que C.S. Lewis era ateu, era um ateísta, vigoroso, mas ele foi tendo contato ao longo da sua vida com vários cristãos. Um deles, Tolkien, que foi seu amigo no grupo Inklings. Tolkien, o autor do Senhor dos Anéis. E então, em determinado momento, numa noite de março de 1929,
Lewis diz que Deus foi derrubando os seus argumentos ateístas um a um, como se fosse um jogador de xadrez vencendo seu oponente. Na sua autobiografia, onde ele conta a sua conversão, o título do capítulo é Checkmate. E como é que ele narra a sua conversão? Ele diz o seguinte: Deus foi desferindo um golpe atrás do outro, me colocando numa condição cada vez mais desvantajosa até o fim, até o checkmate. Eu era, naquela noite, o mais deprimido e relutante convertido de toda a Inglaterra. Olha, esse não é um jeito muito cativante de contar a própria conversão, né? Você imagina que o pastor vem aqui na frente, dá o testemunho e fala assim: meus irmãos, olha, em determinado momento Deus foi me abatendo, foi me vencendo, foi acabando comigo, foi me jogando no pó. E então lá no pó, deprimido e relutante, eu aceitei Jesus. Mas foi uma noite sombria. Que tal um testemunho desse? Esse é o testemunho de C.S. Lewis. Porque Lewis reconheceu que Deus estava desmontando e desmantelando os seus argumentos num ato de amor, dando um checkmate para que a maior derrota na vida de Lewis fosse, na verdade, a maior vitória de Jesus na sua vida. Ele diz, em 1929, eu me ajoelhei num quarto em Oxford e orei, reconhecendo que Deus era Deus. À medida em que Daniel Petrucci lia tudo isso, as primeiras horas da manhã foram explodindo no horizonte. Um novo dia, uma aurora. O dia estava nascendo lá fora. Quando as primeiras luzes começaram a penetrar o escritório de Daniel Petrucci, ele reclinou-se na cadeira com uma convicção clara. Ele não sabia como era possível, mas todas as leituras que ele havia feito naquela madrugada simplesmente decodificavam o seu momento existencial. Era ele que estava naqueles textos, era o momento dele que estava naqueles textos. E então, com lágrimas no rosto, sem saber o que dizer, ele fez uma breve oração, dizendo: Deus, será que tudo isso é você? Então você existe. Se você existe, por que você está fazendo tudo isso na minha vida? Se for você, então me ajude a entender. Você quer alguma coisa de mim? Você tem um plano para mim? Deus, é você. E basicamente um relâmpago cruzou a cabeça, a memória de Daniel Petrucci. E ele foi lembrado de vários personagens que passaram pela sua vida desde que ele chegou no Aquarius. Um homem cristão que tentou dar para Daniel um folheto evangelístico logo quando ele chegou no Aquarius. O seu colaborador Miguel, que era um cristão dedicado e que sempre foi um ombro amigo, sempre foi um companheiro, especialmente quando ele se machucou na academia. João, um companheiro da kitnet, que lia a Bíblia todas as noites diante de Daniel. A mulher no elevador que havia perdido tudo. Uma empresária poderosa que tinha perdido tudo, mas ela disse para ele no elevador: eu perdi tudo, mas eu encontrei a fé. A visita ao grupo de empreendedores, no qual Daniel ouviu sobre Eclesiastes. Luzirene, a mulher que trabalhava na sua casa, essa mulher cuja alegria constrangia o coração de Daniel. A sua esposa Clara, os seus filhos, até mesmo o psiquiatra Fernando, até mesmo a psicóloga. Todas essas pessoas foram colocando pequenos sinais, pequenos apontamentos na vida de Daniel. E quando ele lembrou-se de tudo isso, ele ouviu como uma espécie de uma voz, algo como se fosse alguém, algo falando dentro dele, dizendo: eu estou sempre aqui, Daniel. Sou eu o tempo todo. Daniel sentiu uma presença inexplicável no seu escritório. Ele caiu em lágrimas. Ele começou chorando sentado na cadeira. Depois de alguns instantes ele já estava no chão e tudo parecia confuso. Mas no fim daquele período de choro, que ele não sabe explicar se durou minutos ou horas, Daniel simplesmente ficou de pé e notou que no seu peito havia uma paz que ele nunca havia sentido, que a angústia havia sido lavada naquele choro e que ele finalmente estava experimentando aquela paz que ele almejou ter, mas que ele nunca teve. Quando
eu pensava sobre um instante da conversão de Daniel Petrucci, muitas coisas passaram na minha cabeça. E eu queria terminar essa reflexão perguntando para você duas coisas. A primeira coisa é: você já teve uma experiência real com Jesus? Olha, eu não estou perguntando para você quanto tempo você tem de igreja. E me desculpe se isso soa deselegante, mas eu estou um pouco me lixando para o tanto de tempo de igreja que você tem. Isso para mim não significa absolutamente nada. Eu permaneci uma infância e uma adolescência inteira sentado no banco da igreja, tão perdido quanto qualquer outra pessoa que estava lá fora. Não estou perguntando para você quanto tempo você tem de igreja. Isso não me interessa. A minha pergunta é: você já teve uma experiência real com Jesus? Olha, é relativamente fácil se misturar entre os crentes. É relativamente fácil aprender a música dos crentes. É relativamente fácil e até gostoso participar de uma comunidade porque tem calor humano, tem amizade, então, de certa forma, é bom. Mas não confunda ser religioso com ser um seguidor de Jesus. Se tem um trecho da Escritura que simplesmente me dá calafrios toda vez que eu leio, esse texto está no Sermão do Monte, no final do sermão, quando Jesus diz assim: então se ajuntaram diante do trono celestial, aquele trono de poder e glória, uma multidão incontável, muitos à sua direita, outros tantos à sua esquerda. E então alguém se aproximou do trono e disse: Senhor, nós fizemos milagres no seu nome. Nós pregamos o evangelho, nós íamos à igreja todo final de semana, nós tínhamos ministério na igreja, éramos líderes de pequenos grupos, nós doamos dinheiro para a igreja. E Jesus olha para aquelas pessoas e diz assim: mas eu nunca vi vocês na minha vida, eu não conheço vocês. Eu não sei quem vocês são, apartem-se de mim. Apartem-se de mim, porque eu não sei quem vocês são. O pior lugar para estar perdido é aqui dentro. O filho mais ardido de se lidar é o filho mais velho, que fica na casa do pai. Minha pergunta para você é: você já teve uma experiência sua com Jesus? E a segunda pergunta é a seguinte: como é que um cara como Daniel, que não gosta de ir à igreja, vai se converter, não é verdade? Quando a gente começou a série, a gente começou a montar uma personagem que tinha ojeriza de igreja e ojeriza de crente. Como é que um cara desse vai se converter se ele não quer pisar na igreja? Quantas vezes você acha que Clara convidou o marido para ir à igreja em 10 anos? Muitas vezes, mas ele nunca quis ir. Mas a grande questão é que ao longo da vida de Daniel, ele foi topando com homens e mulheres que tinham uma visão de que aonde eles estavam, eles eram discípulos de Jesus, missionários de Jesus, e eram ali o braço de Jesus. Então um companheiro de trabalho fala sobre Jesus, uma terapeuta fala sobre Jesus, um psiquiatra fala sobre Jesus. A minha pergunta para você é: você se importa? Você se importa? Tem muitos Petruccis aqui, a poucos quilômetros de nós. Mas a pergunta é: você se importa o suficiente? Porque se nós nos importamos, então nós vamos levar a nossa fé para o nosso trabalho, para a nossa casa, para tudo que a gente faz, de tal maneira que as pessoas que estão conosco, elas sejam expostas à vida do Evangelho, à dinâmica do Evangelho, ao poder do Evangelho e à verdade do Evangelho. As pessoas não precisam vir à igreja para ouvir de Jesus, porque a igreja está indo até ela todos os dias. Por que é que o seu amigo precisa vir na igreja? Ele não precisa. Você é Jesus na vida dele e para ele. Mas a grande questão é: será que nós nos importamos? Será que nós vamos para o trabalho tão focado em fazer a nossa entrega, tão focado em fechar um contrato? Será que eu me escondo atrás do meu jaleco? Será que eu me escondo atrás do meu cargo e eu não vejo que eu estou interagindo todos os dias com pessoas que são tão vazias e desesperadas como Daniel Petrucci? Tem muita gente rica aqui nesse bairro, em toda São José dos Campos. Nossa renda média per capita é uma das maiores do Brasil. Nós estamos num bolsão de prosperidade. E, no entanto, será que nós conseguimos olhar para essas pessoas que andam em carros importados como pessoas que precisam daquilo que realmente importa, do amor de Deus revelado em Jesus? Será? Porque se nós não tivermos um olhar para isso, então muitos Daniéis não vão ter a oportunidade de ouvir do Evangelho.
Eu falei isso hoje aqui de manhã, e eu ponderei gravemente sobre a tarde, enquanto eu fazia a minha meditação. Eu ponderei se eu deveria falar isso daqui, porque isso daqui é gravado, né? Mas tudo bem, estou pedindo para a igreja ser corajosa, então eu não tenho opção de ser covarde. Vamos lá. Entre numa igreja evangélica regular hoje em dia e abra os ouvidos para você prestar atenção no que está sendo ensinado. A cultura diz assim: seja rico, seja famoso, tenha poder, tenha prosperidade, tenha dinheiro e então você vai ser feliz. Mentira! Mentira. Não vai. Não vai. O vazio existencial de uma geração inteira está aí para mostrar. Ok. Agora entre numa igreja. A igreja, o pastor vira e fala assim: então, meus irmãos, olha, você vai ser, vindo para cá, você vai ser feliz, você vai ser próspero, você vai ficar bem, vai dar tudo certo, e que bom, agora você tem Deus para te ajudar no seu projeto. O encontro com Jesus não produz uma mudança de propósito. Ele simplesmente coloca Deus para servir um projeto que já está aí, de ser rico, de ser bem-sucedido, de ser famoso, de ser bonito e ter uma família e sei lá mais o quê. Basicamente nós estamos colocando Deus ao serviço de um projeto do ego, não a morte do ego, não a cruz. Então não vamos pregar sobre pecado, gente. Não vamos pregar sobre esse negócio de cruz e sobre morte do eu, porque isso daí é muito agressivo, as pessoas não voltam. Mas vamos falar que se o cara vier para Jesus, vai ficar tudo bem. E Jesus te ama e você é lindo. Agora imagine-se comendo essa dieta espiritual durante 20 anos. Que tipo de gente, de crente nós estamos formando? Olha só, com Jesus não tem letrinha miúda. Leia na sua Bíblia: se você quiser vir, negue, morra e então venha. Não tem letra miúda. O convite está aí. Se você quiser, venha e morra. Não tem outro jeito e não tem outro caminho. Como igreja, e aí eu quero dizer o seguinte: olha só, eu não falo isso com uma postura do tipo: ah, nós somos a bala que matou o Kennedy. Os reformados são um evangélico com pedigree. Isso tudo é bobagem, tá? Isso é arrogância, isso tem nome, isso é orgulho. Mas que Deus nos conserve fiéis. Que Deus nos mantenha sediados na sua palavra. E que nós não venhamos a negociar a palavra jamais. A verdade é a verdade. Seja a sua palavra sim, sim, não, não. Que nós possamos ter a coragem de dizer. E se você nos visita aqui hoje, nós fazemos isso por amor. Nós fazemos isso por uma convicção de que só o Evangelho pode, de fato, descedentar a alma humana e resolver o meu problema. O meu problema não é falta de dinheiro, nem de fama, nem de relevância. O meu problema se chama pecado. É esse problema que Jesus está atacando na cruz, o pecado. Esse é o problema. E toda igreja que quiser ser fiel vai ter de manter-se numa cultura, remando contra a maré, numa contracultura, dizendo assim: a felicidade existe, nós cremos que existe, mas ela não está onde você pensa que está. Mas quando você perder, quando você morrer, quando você negar e quando você abolir o controle do ego e render a sua vida completamente a Jesus, então você verá, os milagres acontecerão. E você descobrirá o que significa estar na presença daquele único que pode nos fazer completos de verdade. Senhor Jesus, tem misericórdia de nós. Tem misericórdia de nós. À medida, Senhor Jesus, em que o Senhor nos conscientiza mais e mais da nossa missão, para o nosso bairro, para a nossa cidade, à medida em que o Senhor nos envolve com suas ternas consolações e nos fortalece para sermos uma agência missional aqui onde o Senhor nos colocou, nos lembra, Senhor Jesus, nos lembra que para seguir é preciso negar, é preciso tomar a cruz e ir após o Mestre. Senhor, nos capacita para ver todos os Daniel Petrucci,
todas as claras que estão, Senhor Jesus, ao nosso redor todos os dias. Nos capacita para ver homens e mulheres que, Senhor, por fora são tão bem-sucedidos. São pessoas que são autoridades nos seus setores produtivos, mas que não têm aquela realidade, aquela única realidade que realmente importa, que é a experiência de ser reconciliado com Deus Pai por meio da morte de Jesus Cristo. Senhor, nos capacita para ser uma igreja que anuncia o Evangelho puro, sem acomodações, sem, Senhor Jesus, sem enfeite, sem verniz, para que, Senhor Jesus, de alguma forma o Senhor nos use graciosamente, não porque merecemos, porque nós não merecemos, mas por sua própria graça, por sua misericórdia, que o Senhor use, Senhor Jesus, o teu povo, para que o teu nome seja elevado, Jesus, para que o Evangelho seja proclamado, e para que, como sal na terra e luz do mundo, nós possamos ser agentes da diferença pela graça. Nos ajuda, Senhor. Nosso verdadeiro problema não é financeiro. Nosso verdadeiro problema não é, Senhor Jesus, de ordem, Senhor, não é de nenhuma ordem. O nosso problema, o problema resolvido na cruz é o nosso pecado, o nosso vil, sujo, feio, mesquinho pecado. Esse é o problema que o Senhor vem resolver. Então, Senhor, nos conecta, nos lava, nos redime e nos usa para a sua glória. Nós oramos, Senhor, pedindo a tua graça. Nós oramos em nome de Jesus. Amém e amém.